Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou André Moraes, médico e corredor, e estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor. Vamos hoje falar sobre mais um tipo de treino, mais um artifício que a gente pode utilizar aí no treinamento, que é o treino em subida. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. É isso aí. Tema polêmico hoje. Alguns amam, outros odeiam treino de subida. Geralmente os corredores de rua não gostam muito, não curtem muito e sempre colocam em dúvida se é necessário ou não realizar esse tipo de treino. Então, normalmente até o atleta de corrida de rua, né, quando vai fazer qualquer prova, se preocupa muito com a altimetria, se tem um viaduto, se tem uma rua um pouco mais inclinada, já se preocupa muito, né? Coisas que, por exemplo, os nossos primos ali da corrida de montanha encaram de uma forma totalmente diferente, né? Mas o atleta de corrida de rua, muito preocupado com o pace, acaba não curtindo tanto. Mas hoje é isso, a gente vai falar sobre o treino de subida. Muito bom, Murilo. Acho que a gente pode começar pelo básico, tentando entender por que treinar em subidas, né? Acho que realmente é uma coisa que para muita gente num primeiro momento pode parecer contraintuitivo, né? Mas então por que treinar na subida? Bom, vamos lá, André. O treino de subida tem uma série de benefícios para o atleta de corrida de rua, mesmo que ele não esteja treinando para uma alvo que tenha subidas, né? Certo. Então, muitas vezes os alunos me perguntam: mas minha prova é totalmente plana, por que você está me passando treinos de subida? E a resposta abrange uma série de fatores, né? O principal delas é que o treino de subida, por exigir com que nós trabalhemos a nossa musculatura de uma forma mais intensa para proporcionar com que o nosso corpo se movimente para frente, né, no aclive, faz com que a gente treine força muscular, né? É claro que não vai substituir, de certa forma, ali o treino de força tradicional, realizado com pesos, né, pesos livres, pesos do próprio corpo, mas existe um trabalho de força muscular que alguns estudos já mostram repercutir em velocidade, em potência depois no plano, ou seja, o treino de subidas pode melhorar a sua velocidade de corrida no plano. Tá? Esse é o principal objetivo do treino de subidas. Alguns outros motivos pelos quais a gente deve realizar o treino de subidas. Existe também um maior gasto energético, né? Porque a nossa frequência cardíaca vai subir, nossa frequência respiratória também, então o gasto energético vai ser mais alto durante o treino de subidas, se assemelhando assim a um treino intervalado, por exemplo, realizado no plano, né? Então é uma forma da gente realizar um trabalho de mais alta intensidade sem necessariamente impor a nosso sistema musculoesquelético um estresse muito alto, como por exemplo a gente passa quando corre mais forte no plano. Ou seja, aí eu já estou puxando um gancho para o fato de que nas subidas o impacto é um pouco menor também. Então, Tá. fazer um treino de subidas, a gente tem um aumento da frequência cardíaca, da intensidade de treinamento, mas ao mesmo tempo a gente tem um impacto reduzido comparado ao plano. Tá. Murilo, acho que uma coisa que vale a pena a gente falar é que assim, quando a gente fala treino de subida, né? Acho que existe mais de um tipo, né? Eu consigo pensar aqui em pelo menos dois, eu sei que teriam vários, mas eu vou dar dois exemplos, acho que são dois exemplos extremos, que é, por exemplo, um tiro numa subida. Então seria um treino de velocidade na subida. Eu acho que tem um objetivo e é um tipo de treino. E tem o treino que você pode ser um treino longo ou mesmo intervalado, que em algum momento você inclui uma altimetria no meio do treino. Será que você consegue dizer pra gente assim, quais são os benefícios de você fazer um treino de velocidade na subida ou um treino um pouco mais lento, um pouco mais longo, em que você inclui uma altimetria maior? Perfeito, André. Nos treinos de velocidade, a gente tem um trabalho de força muscular e de velocidade maior, né? Então, treinos intervalados em subida, sprints curtos de 100, 200 metros, 10, 20, 30 segundos ali no máximo, a gente tem um trabalho de força muscular e de velocidade.
Já em treinos em ritmo mais leve, mais constante, muitas vezes até, por exemplo, quando o treino é realizado em esteira, às vezes subidas contínuas, então o atleta vai ficar ali 5, 10, 20 minutos com inclinação. A gente tem um trabalho muito de resistência física, um trabalho de resistência mental também. Há a questão da força muscular também envolvido, mas provavelmente até pela duração do estímulo de subida, a inclinação não vai ser tão alta. Então, o trabalho até de força muscular vai ser um pouquinho menor também. Tudo Legal. depende de qual momento a gente vai encaixar esse treino de subida na rotina no planejamento, né, na periodização do atleta. Então, cada momento exige uma certa especificidade ali do treino de subida. Você sabe, Murilo, que assim, uma coisa que eu acho interessante a gente falar, assim, por exemplo, principalmente para os treinos que você faz tiros curtos com algum grau de dificuldade, a subida, gente, se vamos falar uma banalidade aqui, é mais difícil porque em vez de você levar o seu corpo para frente, você está tendo que elevar. Então você está fazendo um duplo movimento, se colocando para frente, mas ao mesmo tempo você está subindo um corpo verticalmente. Então vai ser sempre mais difícil, né? Sim. E quando você está dando um tiro, né, pra gente que é corredor de média, longa distância, você está se expondo ali, treinando sua potência anaeróbica, né, se estiver dando um tiro de 100 metros, alguma coisa assim. E ao colocar a subida, você vai elevar ainda mais, né, esse esforço. Então você vai dar um estímulo completamente diferente para o seu corpo. Isso tem adaptações tanto de força muscular, vai treinar a sua capacidade explosiva, mas também vai levar a adaptação neuromuscular. Acho que isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, assim, para esse específico. Sim. O que é a adaptação neuromuscular? Então vamos dizer assim, ao estimular o seu corpo a um estímulo totalmente diferente, de alta intensidade na subida, com velocidade, não é que necessariamente você está mudando a sua capacidade muscular, você está treinando o seu sistema nervoso a ativar fibras que eventualmente você não usava, a gerar eficiência de corrida, né? Então, o que é a eficiência? A gente já falou algumas vezes aqui. É você conseguir fazer o mesmo esforço com menos combustível, né? Você consegue ser mais econômico. Então, são vários benefícios aí, né? Isso é uma coisa um pouco menos comum, né, Murilo? Você pode falar a sua perspectiva como treinador, prescrever tiros, mas que pode ter o seu papel. Às vezes, numa fase, você correu uma maratona, agora você está ali, ficou aquele período parado, você está pensando em fazer seu recorde nos 5K, mesmo nos 10K, um treino como esse pode ter seu papel. Você concorda, Murilo? Com certeza, André, com certeza. O treino de subidas pode favorecer muito, principalmente em provas mais curtas, como você falou, de 5, 10K, que exige uma potência muscular maior, né, durante o seu trajeto. Então, esses atletas podem se beneficiar muito do treino de subidas. É muito interessante, André, eu vou até trazer um estudo aqui. Você mencionou a questão, a gente já falou sobre ou tiros, né, ou treinos mais contínuos em subida, e como isso pode favorecer as variáveis, né, de desempenho de um atleta de corrida, e você mencionou a questão da economia de corrida, né? Então é muito interessante. Eu peguei aqui um estudo feito em 2013, não é um estudo melhor desenhado ali, metodologia não foi ali a ideal, o número de indivíduos no experimento não foi ali tão alto, mas basicamente os pesquisadores pegaram 20 corredores, tá, André? Bem treinados todos eles, aproximadamente tempo de 16, 17 minutos em 5K, então atletas bem fortes, né? Olha que interessante, nenhum deles treinou força no intervalo de 6 semanas antes do experimento, nem durante o experimento, então eles quiseram realmente entender qual era o benefício do treino de subida nas variáveis de desempenho, sem que houvesse outros parâmetros, como, por exemplo, a adaptação ao treinamento de força. Então, indivíduos ficaram 6 semanas sem treinar força antes e não treinaram durante 6 semanas de experimento. Então, foram apenas 6 semanas de estudo. Aí os pesquisadores dividiram esses 20 corredores em 5 grupos, tá? Então, ficaram ali 4 sujeitos em cada um dos grupos. Não são grupos amostrais muito... relativamente pequenos, exato. E olha que interessante, cada um desses grupos teve um protocolo diferente de treino de subida. Alguns grupos fizeram tiros curtos, outros fizeram estímulos mais longos. Eu até peguei aqui, tem uma tabela, porque não deu para decorar, porque a cada semana houve uma evolução ali no treinamento. Mas cada um dos grupos treinou subida 2 vezes na semana, tá?
E aí, olha só que interessante. Um grupo, por exemplo, começou com 12 tiros de 8 segundos em subida, com 18% de inclinação. Coisa pra caramba. É uma pirambeira, né? É, exato. E aí, foi do grupo um começou assim, 8 segundos, 12 vezes, e o grupo 5 começou com duas vezes, dois estímulos, digamos assim, de 10 minutos de subida com 4% de inclinação. Olha que diferença, né? Uhum. Nos protocolos de treinamento aqui. E aí foram evoluindo. Esse primeiro grupo que fez 12 tiros de 8 segundos, na sexta semana estava fazendo 24 tiros de 12 segundos. E o grupo ali que fez duas vezes de 10 minutos estava fazendo já duas vezes de 25 minutos de estímulo com 4% de inclinação. Uhum. Então houve uma grande variabilidade ali nas metodologias de treinamento. E aí, quais foram as medidas de avaliação, André? O que os pesquisadores tentaram analisar? Deixa eu ver aqui. Bom, alguns testes de economia de corrida. Então, foi feito um teste incremental em esteira, analisando-se várias variáveis biomecânicas e fisiológicas, tá? Como, por exemplo, o VO2 máximo nesses sujeitos. Foi feito um salto vertical em plataforma para verificar a potência de membros inferiores desses corredores e um teste contra-relógio de 5 km, ou seja, uma simulação de prova de 5 km. Legal. E olha que interessante, todos os grupos amostrais melhoraram no teste de 5 km, ou seja, independente de qual metodologia de treinamento de subida, o grupo que fez tiros curtos com uma inclinação super alta ou o grupo que fez treinos mais contínuos com uma inclinação menor, todos os grupos tiveram melhoras significativas nos seus resultados nos testes de 5 quilômetros. Então, isso foi bem interessante. Já o grupo que fez alta intensidade, ou seja, o primeiro grupo que eu mencionei, 18% de inclinação, e tiros bem curtos, né, com frequência cardíaca máxima, com 100% da frequência cardíaca máxima, foi o grupo que apresentou os melhores resultados. Ou seja, todos melhoraram, mas o que mais melhorou foi o que fez tiros curtos em alta intensidade. Deixa eu ver. Exato. Então, por exemplo, o salto vertical foi o grupo que mais teve resultado, foi esse grupo de alta intensidade. Então, isso foi bem interessante. Então, independente do protocolo que se utiliza, a gente tem melhora em todos os parâmetros. Legal. Mas o grupo que fez em alta intensidade, mais inclinado, frequência cardíaca mais alta, sprints curtos, teve resultados superiores. E você vê, Murilo, que coisa interessante, né? Isso me chamou muita atenção, né? Então, um tiro em frequência cardíaca máxima. Você não está falando ali de... Você não está falando de potência aeróbica. Né? Você está falando ali de uma faixa anaeróbica, né? Muito provavelmente. E sim, mesmo o 5K, embora seja uma distância relativamente curta em que tem uma altíssima intensidade, não estamos falando de um esforço anaeróbico, não é um sprinter. E aí fica a questão, meu Deus do céu, o que melhorou? Né? E aí, aí isso para mim é o exemplo da eficiência, né? Da economia. Então a economia desse corredor provavelmente melhorou por adaptações neuromusculares, até mesmo talvez posturais, é difícil de mensurar isso, né? Mas, assim, é difícil imaginar que um estímulo puramente anaeróbico vai melhorar o potencial aeróbico desse indivíduo. Então, isso é o exemplo puro, nu e cru aí do que é o ganho de eficiência de corrida. Né? Acho que isso é... Ou de economia de corrida, né? Isso é muito interessante. Perfeito, André. Mas foi muito ilustrativo esse estudo. E outra coisa que você já falou, mas eu quero fazer um comentário, essa coisa da prova plana, se faz sentido correr em subida. Gente... Se você vai potencializar a sua performance, vai melhorar a sua eficiência de corrida, a sua economia de corrida, a sua adaptação neuromuscular, se você vai se acostumar a treinar na corrida, a hora que você chegar no plano, você vai ficar feliz. Ou seja, não vai te fazer mal, entendeu? Então, assim, os dois cenários. Eu vou correr uma prova plana. Legal, você vai ter um treino, você vai estar muito preparado para correr no plano. Porque se você corre na subida, você vai se separar com o plano, é muito bom. Por outro lado, não, vou correr a São Silvestre. Se você só treinar no plano e chegar na São Silvestre, é o pior cenário, entendeu? E isso é um pouco intuitivo, assim. É claro que às vezes as pessoas, quando sabem, vai treinar para Boston, vai treinar para São Silvestre, vai treinar para outras maratonas de Nova York, o Rio de Janeiro, a versão mais antiga da prova, são provas que têm altimetria e, consequentemente, é muito recomendado que você tenha algum treino na subida, né? Isso é inevitável, né? E é intuitivo. Então é uma estratégia para todos, independentemente da altimetria da sua prova-alvo.
Perfeito. É claro que a pessoa que está treinando para uma prova-alvo com subidas, pela própria especificidade do treinamento, ela necessita fazer mais treinos, talvez até mais treinos contínuos com subida, etc., para se acostumar com aquele cenário que vai encarar na prova. Mas como a gente viu nesse estudo, até para provas curtas planas, né, o treino de subida é super benéfico. E aí, Murilo, eu quero destrinchar um outro ponto que esse ponto para mim é contraintuitivo. Não sei se para os ouvintes isso é intuitivo, mas para mim, a primeira vez que eu li isso, eu falei, nossa, não esperava por isso. Depois eu fui pensar e aí eu entendi, né? Que é essa questão de que na subida, muitas vezes você tem menos impacto do que no plano, né? E eu queria começar dizendo que assim, a descida tem muito mais impacto. Eu até fui dar uma lida de até três vezes ou mais o impacto do que correr no plano. Então, Perfeito. assim, para quem sofre com as canelites, para quem tá um pouquinho acima do peso, tem dor no joelho, descida é realmente perigoso, mas na subida, ao contrário, você tem uma diminuição do impacto. Destrinche um pouquinho isso e depois eu comento. Perfeito, André. Vou começar só. Você falou sobre o treino de descida, né? Existe treino de descida em velocidade, né? Mas é um treino passado por atletas muito, muito experientes, né? Porque realmente o impacto é muito grande, né? A gente tem ali o declive fazendo com que a sobrecarga nas suas articulações seja muito maior. E o oposto acontece nas subidas, né, André? A gente tem nas subidas o peso corporal, digamos assim, como você mencionou no começo. A gente não está só deslocando nosso corpo horizontalmente, mas também verticalmente. Exato. Então, o peso do nosso corpo, digamos assim, né, o vetor de direção ali do nosso peso, ele é dividido, né, tanto para frente quanto para cima. E aí o nosso peso, a nossa massa, ela é dividida entre esses vetores. Então, o nosso impacto no nosso sistema músculo-esquelético ele é reduzido. E isso é meio estranho no começo para as pessoas entenderem. Mas é por isso que treino de subidas também é usado como uma estratégia, por exemplo, de intensificação do treinamento para pessoas, por exemplo, com sobrepeso. Uma pessoa que não vai poder correr ainda no plano, porque vai ter uma sobrecarga muito alta no seu sistema músculo-esquelético, que pode gerar lesões. Você fornecer alguns estímulos em subida para ela é uma forma da gente aumentar a intensidade, fazer com que a frequência cardíaca suba, mas, ao mesmo tempo, o sistema músculo-esquelético não sofre tanto. Isso é uma maneira, talvez, que seja um pouco mais fácil de entender isso. É assim, gente, não é que você vai subir e você não vai ter intensidade por conta disso, mas o raciocínio é o seguinte. Vamos supor aí o exemplo que o Murilo falou aí de um paciente que tá, de um corredor que está acima do peso. E ele tá ali querendo fazer, sei lá, ele tá naquela fase em alternando um trote com caminhada e tal, você quer colocar ali um pouquinho mais de intensidade visando um ganho de performance, um ganho de capacidade aeróbica. Se você for fazer isso no plano, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que mandar ele correr mais rápido e ponto. Né? E ao mandar ele correr mais rápido, esse corredor com sobrepeso vai estar se expondo ao próprio peso e à velocidade. A velocidade vai levar toda uma sobrecarga articular. Por outro lado, quando você coloca ele numa inclinação, não necessariamente ele vai ter que correr mais rápido, ele vai ter só que correr na subida. Então, comparativamente, você consegue dar intensidade a esse corredor sem ter a sobrecarga que advém da velocidade. Não sei se ficou mais confuso ou mais claro. Mas, basicamente, é uma maneira de prescrever algum nível de intensidade ou uma determinada zona de treinamento e não depender 100% da velocidade. É isso. Né? Perfeito. Então, assim, para quem nunca está acostumado a fazer um intervalado lá, sei lá, fazer tiros de 400. O seu pace no tiro de 400 é, sei lá, 4,30. Se você for fazer um tiro de 400, só que na subida, não vai ser 4,30. Vai ser bem menos. Então você vai conseguir ter a mesma intensidade utilizando de menos velocidade. Acho que esse é o... Não sei se você concorda, mas acho que esse que é o grande pulo do gato para você entender como que a corrida pode proteger. Usei muito desse recurso já no passado, quando eu estava lesionado, e eu percebia que correndo com inclinação eu não sentia dor no joelho. E correndo no plano eu sentia dor no joelho. Então eu fazia treinos de menor velocidade, mas com inclinação. Então isso é muito interessante. Perfeito. Mesmo. Eu tentei fazer um desenho aqui, André, para explicar. Acho que ficou confuso quando eu falei dos vetores de força e tudo mais. Não sei se vai dar para ver aqui, ó, o desenho aqui.
Dá para enxergar? Tá dando, mas não Tá tá dando. centralizado. Vai lá. Vai um pouquinho para trás, que eu acho. Peraí. Aí, Assim? isso. Bom, ó, no exemplo daqui, ó, a gente tem, vamos pôr um corredor correndo no plano, tá? Toda vez que ele pisa, força para baixo, por ação e reação, há uma força vertical, certo? Então, um vetor de Perfeito. força para cima, Perfeito. gerando sobrecarga nas articulações, no sistema musculoesquelético. Quando a gente vem aqui para a subida, toda vez que o corredor pisa, por ação e reação, a força volta, mas ela volta em dois eixos, tá? Ela volta tanto na. Ela se divide tanto na vertical quanto na horizontal. Ou seja, o impacto que antes viria só para cima, ele se divide entre os dois eixos. Ou seja, o impacto aqui vertical, que vai para o corpo, que vai para as articulações, acaba sendo menor. E quanto mais inclinada for essa subida, menos impacto a gente vai ter. É claro, mais Certo. força muscular vai ser exigida, mas menos impacto a gente vai ter nas nossas Legal. articulações. Isso é super É. interessante. É muito interessante. Você sabe, Murilo, a gente já fez um episódio sobre esteira versus rua. E eu, Uhum, dando uma pensada sobre a pauta desse episódio aqui, a gente deixou passar uma vantagem da esteira, que é a seguinte: quando a gente faz treino uhum, de subida, normalmente a gente tem um problema quando a gente faz na rua, que geralmente uhum. depois de uma subida tem uma descida. Então, se você, Sim. então se você está fazendo treino de subida porque justamente você está com uma canelite, uma sobrecarga no joelho, e você vai fazer um looping que é subida, descida, você não vai ter esse benefício, porque você vai se proteger na subida, mas na descida você vai ter o impacto da descida. Ao passo que na Uhum. esteira você consegue só subir, se você quiser. Então essa é uma grande vantagem aí que acabou passando lá no nosso episódio para quem tá com a esteira tem essa possibilidade de você escolher a altimetria que você quer usar. Então é muito interessante, Uhum. né? Isso é uma grande vantagem. Uhum. André, você falou da esteira agora, e quando eu mencionei aí o estudo científico, eu falei sobre porcentagens de inclinação, né? E eu tenho certeza que alguns ouvintes aí se perguntaram, mas peraí, o que que é porcentagem de inclinação? Principalmente aqueles que nunca correram em esteira. E Sim. mesmo aqueles que já correram em esteira e já colocaram inclinação lá, muitas vezes não sabem o que essa porcentagem Uhum. significa. Você faz ideia, André, do que ela significa? A porcentagem não era o quantos metros você sobe a cada 100 metros, Uhum. é isso? A cada Talvez. mil A metros. cada mil Perfeito. metros, É é. exatamente isso. É. Então é isso. Então, para os nossos ouvintes aí, o que, que é a porcentagem de inclinação? Quantos metros você ganha de Altimetria altitude, digamos, altimetria, né? Em 1.000 metros. em mil Então, metros. por Perfeito. exemplo, se você parte do ponto zero, está no nível do mar lá correndo, você vai subir uma montanha. Se em 1 quilômetro, em 1.000 metros, você sobe 100, você vai dividir 1.000 por 100, 10% de inclinação. Então, quanto mais alta essa porcentagem, mais inclinada é a subida. Né? A Uhum. gente sabe que ali já 3, 4% de inclinação já é algo bem significativo. Por exemplo, Isso. para nós corredores de rua, quando a gente vê um gráfico de altimetria de uma prova, a gente calcula lá quanto que a gente vai ganhar e chega lá num 3, 4, já é algo bem significativo. Algo em torno de 1, 2%, 2% já começa a ser perceptível. 1% muitas vezes é imperceptível, o que a gente É. chama de falso plano. É Uhum. aquela subida que você mal percebe, mas que acaba te minando, exige mais da sua musculatura, às vezes você nem entende que você está subindo, mas você percebe que a sua sensação de esforço está mais alta, Uhum. agora 3, 4% para cima já é algo bem significativo. Eu até procurei, justamente, Brilho, eu procurei a definição, né, do que é uma subida leve, moderada e de alta intensidade. O que eu encontrei é o Legal. seguinte: como vamos partir dos pressupostos da esteira aqui, que eu acho que é mais fácil de visualizar. 1% Uhum. é imperceptível. Uhum. De 2 a 3% de inclinação seria uma subida leve. 4 a 6, moderado. E acima de 6 Uhum. você já está falando de uma inclinação mais significativa. Isso é interessante Uhum. porque quando você está falando de inclinações leves ou mesmo moderadas, o seu ganho principal vai ser um ganho de intensidade na sua corrida. Então, por exemplo, você vai levar ali a sua corrida que era Z1 para Z2, Z2 para Z3. Então você vai dificultar um pouco ali a intensidade, vai ficar mais difícil de correr. Quando você começa a Uhum. falar acima de 6%, aqui já tem uma mudança importante da biomecânica. E aí essa capacidade de recrutamento de fibra muscular, talvez você já comece em alguns momentos a flertar com
zonas mais intensas e mesmo eventualmente aí numa faixa anaeróbica. No caso do estudo que você falou, o pessoal estava correndo a 18. O 18, gente, é... Andar no 18, eu sei porque eu já fiz isso. Eu já fiz bastante caminhada com 15%. Caminhada com 15%, você está andando... Claro que depende da velocidade. Mas quando você vê, você está com 150 de frequência. Que seria... Que para mim é a minha zona... Que já está passando do Z2, na verdade. Então, uma caminhada com 15% de inclinação, se você não tomar cuidado, daqui a pouco você já está para Z3, Z4. Né? Então, assim, a inclinação tem esse poder mesmo. Né? Muito bom. E é interessante. Pode falar. Depois não, desculpa, André. Eu ia falar, quanto mais inclinada também a subida, uma adaptação mecânica que a gente tem, né? A gente aumenta a nossa cadência, né? O nosso número de passos ali por minuto acaba aumentando, porque a gente não consegue mais dar passos tão largos, né? Quando a gente está subindo, quando a gente está num aclive. A gente começa a encurtar os nossos passos, consequentemente, a nossa cadência aumenta e o tempo de contato com o solo também vai ficando menor, porque a gente não, senão a gente vai tropeçar. Então a gente precisa acelerar a nossa passada, e isso é interessante. E tem alguns estudos que mostram até uma repercussão do treino de subida, quando a gente vai correr no plano, desse aumento de cadência. A gente leva isso para o plano também. E a gente sabe que parece, né, para a grande maioria das pessoas, é claro que isso é muito individual, que uma cadência um pouco mais alta pode favorecer a mecânica de corrida, fazendo com que a gente pise mais abaixo do nosso centro de massa. Não é uma regra, a gente sabe disso, mas pode ser uma adaptação também vantajosa do treino de subidas, essa questão do aumento da nossa cadência. Muito bom, Murilo. Isso é muito interessante mesmo, porque as duas coisas, né? Acho que o treino de subida, ele vai, justamente como você falou, melhorar a cadência, e isso já tem cada vez mais, assim, no passado eu até era um pouco cético em relação a isso, eu tenho estudado bastante essa parte, e realmente, assim, a cadência mais alta, né? Então mais passos por minuto, diminui o tempo de contato com o solo e também diminui a intensidade e a sobrecarga articular que você tem. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque cada um é uma pessoa, tem gente que corre com uma cadência baixa e nunca se lesionou, você não vai mexer com esse cara. Deixa ele lá. Mas se eventualmente a pessoa que está se enfrentando lesões de repetição, ou eventualmente e tem uma cadência baixa, você pode tentar fazer um ganho geralmente de 5% a no máximo 10%, e o treino de subida pode servir para isso. Isso é muito interessante. Outra coisa é aquela pessoa que tem a passada muito na frente, que não tem problema pisar com o calcanhar. Mas para aquela pessoa que pisa muito para frente, que acaba gerando uma frenagem com o pé, leva o pé lá na frente e freia antes de correr, o treino de subida vai tornar um pouco mais intuitivo para esse corredor correr um pouco o impacto do pé no solo, mais ou menos no eixo do seu corpo. Né? Então fica um pouco difícil às vezes de entender tudo isso. Se tiverem dificuldades, comentem aqui, mandem perguntas que a gente tenta responder. Então pode ser um treinamento até como uma reabilitação aí de mecânica de corrida. Perfeito. E André, uma outra questão também interessante do treino de subidas, uma outra vantagem, digamos assim, é você inserir variabilidade no seu treino, né? A variabilidade é sempre muito bem-vinda, né? Principalmente para a gente ganhar experiência, a gente entender como o nosso corpo responde em diferentes ambientes, o desenvolvimento desse autoconhecimento, a gente estar pronto para enfrentar qualquer adversidade numa prova. Então, chegou lá, tem subida na prova, a gente saber lidar com isso é muito importante. Essa questão do menor impacto também nas nossas articulações, no nosso sistema músculo-esquelético, num treino de subidas, é algo muito interessante também quando a gente está falando de um esporte que muitas lesões que acontecem são causadas por overuse, né, ou excesso de utilização, né, por esforço repetitivo. Então, a gente inserir treino, a subida, seja de sprint numa sessão de treino de alta intensidade, seja você inserir algumas subidas para correr em ritmo mais leve durante o seu treino longo, por exemplo, tudo isso é muito favorável, porque vai fazer com que a sobrecarga no seu corpo seja menor durante aquela sua semana, durante aquele seu período de preparação para uma prova específica. Então, esse é mais uma vantagem. Beleza, Murilo. Vou perguntar mais uma coisa aqui. Então, legal, treino de subida tem potenciais incríveis aí de melhorar a performance, de fazer adaptação neuromuscular, economia de corrida, e a gente já entendeu que tem vários tipos de treino. Mas quando você prescreve lá um trecho em subida, você sugere que a pessoa faça isso de forma lenta, ou seja, mais lento do que a média do teu treino dela, ou mais intensa, mais rápido do que a média?
Tá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A É, parte da subida do depe- treino deve ser leve, o corredor deve se ok. poupar por estar na subida, ou ele deve, não, já que eu tô na Aham. subida, agora eu vou acelerar mesmo. Aham, perfeito. Depende da intenção, da finalidade do treino específico, né, André? Uhum, Então, assim, eu sempre coloco lá na descrição do treino longo, por exemplo, dos meus atletas. Tente variar o percurso, o tipo de terreno, se você puder inserir aclives e declives, insira, etc. Mas qual que é a finalidade principal de um treino longo, ou da maioria dos treinos longos? É você correr em baixa intensidade. uhum, Então, nesse caso, eu até recomendo que quando o atleta chegue numa subida, que ele reduza um pouco o ritmo dele, a velocidade, uhum, para que a intensidade, né, fisiologicamente falando, continue baixa para ele. Né? Se ele tentar correr no mesmo ritmo, acelerar, ele vai ter ali um percentual do treino dele em que ele não correu em Z1, Z2, ele correu acima disso. Então depende da finalidade. Agora, se eu quero fornecer um treino intervalado em mais alta intensidade, aí a recomendação é que se corra mais forte. Mas é claro que tudo depende também de quão experiente é essa pessoa, esse atleta. Então, se é a primeira vez que essa pessoa vai correr, vai fazer um treino de um pouco mais de intensidade na subida, talvez eu não peça para que ele faça estímulos tão curtos de 8, 10, 15 segundos. Talvez ele faça estímulos um pouco mais duradouros, que a intensidade não vai ser assim tão alta, não vai ser um estímulo ali de máxima intensidade, mas será submáxima, para que ele vá se acostumando com esses estímulos em aclive. legal, Murilo. Uhum. Vou falar sobre algumas dicas, então, sobre como se correr na subida, mas antes, eu quero só lembrar a todo mundo aí que está acompanhando esse episódio de seguir a gente no Instagram. Sempre levamos conteúdos que vão além do podcast, então, mesmo que você acompanhe a gente pelo YouTube ou pelo Spotify, não deixe de nos seguir lá no Instagram. E também aqui, se você escuta no Spotify, lembre-se de seguir a gente, para que você seja notificado toda vez que tiver um episódio novo. E se você acompanha no YouTube, não se esqueça de dar o joinha e compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Além disso, pessoal, para quem realmente gosta do que a gente faz aqui, a gente tem um Apoia-se. O Apoia-se, que o link está na bio do Instagram. Se não for fazer falta para vocês, para a gente faz toda a diferença do mundo, para que a gente possa trazer conteúdos cada vez mais profissionais e de qualidade, além de projetos que a gente tem na gaveta e que a gente sonha em tirar da gaveta. É isso aí. E aí, gente, então assim, eu achei aqui algumas dicas que a gente pode fazer assim de postura. Você sabe que eu comprei uma foto minha na subida da Brigadeiro e eu falei, pô, vou comprar essa aí porque eu tô com cara de sofrido. E realmente eu tô com cara de sofrido, mas aí eu acabei olhando pro pessoal que tá ao meu redor e eu fiquei impressionado com a postura do pessoal. E assim, não querendo dizer que eu sou melhor que ninguém, não sou, tenho 10 milhões de corredores melhores do que eu. Mas o que eu percebo é que aquelas pessoas, com pequenos toques, poderiam correr melhor a subida. Então, o que me chamou a atenção nessa foto? Talvez eu até compartilhe aqui para vocês verem. A maioria dos corredores olhando para baixo. Isso é terrível. Mentalmente acaba com você. E a postura, a hora que você tá correndo, você tá na subida, você tá olhando para baixo, naturalmente você vai perder tanto mental quanto físico, você descoordena. Então, olhe para frente, não olhe para o chão. Se possível, até um pouquinho para cima, meio que tentando ver o horizonte lá em cima. Isso vai ajudar Há uma muito. tendência, há uma tendência quando, desculpa, André, quando você curva, você olha para baixo, você curvar as suas costas, né? Você jogar os Exatamente. seus ombros para frente, diminuir a capacidade de expansão da sua caixa torácica, aí a percepção de esforço aumenta, a frequência cardíaca aumenta, então abra bem os seus ombros, Exato. olhe para frente ali uns 10, 20 metros à frente, e isso vai ser bem melhor, com certeza. Aliás, quase sempre, gente, corram olhando para frente. Isso pode parecer uma coisa besta, mas faz muita diferença, né? Assim, olhar para Uhum, baixo, a não ser que você esteja correndo num lugar esburacado ou com fezes de animais no caminho, ou alguma casca de uhum, banana, que às vezes nas maratonas o pessoal inventa de distribuir. Aí tudo bem, mas tirando essas situações atípicas, sempre olhem para frente. Isso faz uma diferença enorme. uhum. Isso que o Murilo falou é interessante. Na subida, o que pode ajudar é você inclinar o tronco um pouquinho para frente, desde que você não se curve. Então, assim, você pode até ir um pouquinho para frente com o tronco, desde que você fique olhando para cima, para frente e sem curvar, sem fazer assim, sem ficar corcunda. Isso ajuda bastante. Manda bala. Quando eu passo essa dica para os meus alunos, André, eu até brinco às vezes, falo assim, use a gravidade ao seu favor. Então, Uhum. dependendo da inclinação da subida,
é aquele ponto de inclinação na iminência de quase perder o equilíbrio para frente. Exatamente. Essa é a inclinação ideal para você subir uma subida bem inclinada, né? Então, assim, essa inclinação favorece bastante. E o mesmo acontece, por exemplo, André, só de curiosidade, quando a gente faz um treino intervalado de alta intensidade. Quanto mais rápido a gente está correndo, mais a gente inclina o nosso corpo para frente. Quando a gente está correndo leve, a tendência do nosso corpo ficar mais vertical é maior. A inclinação acaba sendo menor. Mas quanto mais rápido ou mais íngreme a subida, mais a gente tem que inclinar o nosso corpo para frente. Maravilha. Uma coisa que a gente já falou aqui, que é a questão da cadência, né? Então, assim, às vezes, alguns corredores, quando vão enfrentar uma subida, têm o reflexo de tentar ampliar a passada. Isso é errado, né? É menos eficiente, ao contrário. É melhor você aumentar a frequência da sua passada, ou seja, dar mais passos por minuto, do que aumentar a amplitude, certo? Então, você diminui, na verdade, a amplitude para poder aumentar a cadência, né? Então, você diminui o tamanho do seu passo para poder dar mais passos por minuto. Isso ajuda bastante. Perfeito. E aí, André, uma outra dica é, quanto mais íngreme for a subida, mais você vai pisar com o antepé, então com a parte da frente do seu pé. Então tem pessoas que já fazem isso naturalmente, mas mesmo aquelas que não fazem, precisam se atentar a isso e deixar com que esse movimento que vai surgir naturalmente aconteça, né? Não restrinja ele. Então, quanto mais íngreme for a subida, mais você vai pisar com a ponta do seu pé. Você vai passar, se você é um atleta que costuma pisar mais com calcanhar, né? O que a gente tem ali nas nossas ressalvas também, mas conforme você vai partindo para inclinações mais severas, você vai passar para médio pé, de médio pé para a ponta do pé, e se for muito íngreme, nem o médio pé você vai apoiar somente a ponta do pé. Exato. Isso, depois a gente vai falar sobre uns potenciais riscos envolvidos nisso, né? Mas assim, e outra coisa é a coordenação do braço, né? Assim, é uma coisa que, isso aí também, de novo, lembra das minhas épocas de atletismo, que eu corria 400 metros, é impressionante, nos 400 metros, como é uma coisa de altíssima intensidade. Os últimos 100 metros parece que você está correndo uma maratona, né? E eu lembro que toda vez que a gente ia competir, os outros atletas que estavam assistindo falavam assim, coordena, não perde a coordenação, coordena. E isso é uma coisa que no começo, assim, as primeiras vezes que você corre, você não entende o que é o coordena. O que é? Você está correndo, chega uma hora que você começa a ficar cansado, você começa a soltar o braço fica mole, você desconcentra, começa a olhar para baixo. Então, assim, numa subida, é mais do que nunca é importante você justamente usar o braço e alternar isso. Isso vai te ajudar tanto no equilíbrio, quanto você se manter com uma postura encaixada. Se você solta o braço, você não vai conseguir encarar a subida. Isso é outro ponto que me chamou muita atenção na Brigadeiro. Eu fiquei observando o pessoal, tinha um pessoal que estava tão extenuado que estava correndo com os dois braços para baixo, assim. Correndo que nem... Então, assim, isso daí eu sei, provavelmente o cara estava muito cansado, eu entendo, né? Mas, assim, mesmo que você esteja cansado, se você conseguir lembrar de coordenar, utilizar o braço a seu favor, isso faz uma diferença enorme. Exato, André. Uma outra dica para você não parecer um boneco de Olinda, uma gelatina correndo na subida. Essa é a imagem que eu boneco de Olinda. Uma outra dica é você conscientemente contrair bem a musculatura do seu core, né? Então, seu abdômen, musculatura paravertebral, lombar, etc. Tudo isso é muito importante. Você manter o seu centro bem rígido, bem contraído, para você conseguir manter a postura e não ficar balançando para um lado para o outro, não perder, não curvar as costas. Então, mantenha ombros bem abertos, abdômen contraído, preocupe-se com uma maior elevação dos seus joelhos, né? Se preocupe em aumentar a cadência de movimento, olhe para frente. Todo esse conjunto faz com que você seja muito mais econômico, muito mais eficiente quando você estiver subindo. Legal, Murilo. Bom, nem tudo são flores. A gente só falou bem aqui do treino de subida, mas eu quero dizer assim algumas preocupações que eu tenho em relação ao treino de subida e especificamente assim para quem nunca fez, vai ouvir esse episódio e falar assim: nossa, descobri um jeito de conseguir aquele RP que eu não estou conseguindo bater há 10 anos. E aí eu vou dizer assim, dois grandes problemas que eu vejo assim, principalmente quando mal feito, tá, gente? Quando eu digo mal feito é ir com muita sede ao pote, não fazer a subida, agora vou fazer 3 vezes por semana, vou colocar um bloco de 50 minutos de subida no meio do meu treino, calma. Então assim, o primeiro ponto que tem que ter muita atenção é você, ao incorporar um treino de subida, você começar a errar
a intensidade do seu treino. Então, assim, como a gente já falou aqui, talvez seja óbvio, mas ao correr na subida, você vai ter uma tendência a fazer uma intensidade maior. É claro que vai depender da velocidade, mas na média você vai ter uma tendência a fazer um treino com uma intensidade maior. Então, se você tem lá um dia que era para ser uma rodagem, você vai trocar um trecho plano por um trecho por intensidade, um trecho com altimetria, você não pode manter o mesmo pace, o mesmo ritmo. Porque se você mantiver o mesmo ritmo que você fazia num percurso plano, num percurso com uma altimetria acentuada, você vai ter uma mudança importante de intensidade no seu treinamento. E o seu volume vai alterar e, eventualmente, você pode ter aí uma lesão, já que a gente já falou em alguns momentos, alguns episódios, inclusive tem um episódio inteiro sobre isso, sobre você justamente fazer um incremento de volume ou de intensidade muito abrupto. Então, acho que esse é o primeiro perigo que eu vejo do treino de subida. Perfeito, André. Concordo plenamente com esse perigo da intensidade. Até puxo um gancho aqui para cenário de prova, tá? Eu sei que o tema é treino de subida, mas a mesma coisa acontece quando você está pensando na sua estratégia de prova e você vai encarar uma corrida que tenha algumas subidas. Não tem como você querer manter a mesma intensidade de corrida durante esses trajetos com aclive, né? A não ser que você esteja correndo uma velocidade muito baixa, né? Seu objetivo não for bater o seu tempo. Agora, se você vai bater o seu tempo numa prova específica, então não tem como. Você está correndo, sei lá, 5 por quilômetro, já com um esforço considerável. Vamos supor, você está fazendo uma meia maratona. Se você vai pegar um trajeto, sei lá, de 1 quilômetro com 3% de inclinação, você tentar manter esses 5 por quilômetro, talvez você até consiga, mas você vai passar muito ali da zona de intensidade que você deveria estar. Isso pode custar muito caro nos próximos quilômetros, né, nos quilômetros seguintes. Então não é algo interessante. Quis fazer esse gancho aí. Mas aí, André, uma outra questão que eu acredito ser um problema, né, um perigo das subidas. Murilo, só um segundinho. Claro. Ainda sobre o que você falou, tanto isso é verdade. Se você pegar, para quem assiste, né, por exemplo, vai assistir lá a Maratona de Boston, os caras são profissionais. Os caras estão num patamar que, assim, é inimaginável o que aqueles caras fazem. Quando eles pegam um trecho que é corrido, você vê lá que o quilômetro que tem subida, o quilômetro que eles correram, ele correu mais devagar. Então, se o Kipchoge, o Kiptum e todos esses corredores, quando eles encaram uma subida, eles correm mais devagar, a gente vai querer manter o mesmo pace? Não faz o menor sentido. Né? Então, assim, só complementando o que você falou, que assim, isso aí, gente, os quenianos, ugandeses, assim, todos esses grandes corredores, maratonistas, vão correr mais devagar se for subida. Então a gente tem que fazer igual, porque a gente não é, com certeza não é melhor do que eles. Com certeza, André, com certeza. E André, um outro fator que eu acredito ser um ponto de atenção também nos treinos de subida, eu acredito até que você também pensou nessa questão, é a maior sobrecarga muscular, principalmente cadeia posterior, né? Quando a gente fala, por exemplo, de ativação de panturrilha, do tríceps sural, há um recrutamento muito maior desse grupo muscular, consequentemente uma tensão muito maior, por exemplo, no tendão de Aquiles ou tendão calcâneo. Então, para pessoas que têm ali uma tendência de desenvolver, por exemplo, uma lesão de tendinite, de tendão de Aquiles, tendão calcâneo, o treino de subidas tem que ser visto com bastante cuidado. Ou para pessoas que estão se reabilitando de alguma lesão desse tipo, né? Uma tendinite de glúteo máximo, por exemplo, uma tendinite, como eu já falei, do tendão calcâneo. Essas pessoas precisam... Femoral, posterior de coxa é clássico. Perfeito. Então aí incorporar o treino de subidas na rotina tem que ser feito de forma bem gradativa. E quando a pessoa já está em estágios mais avançados da sua reabilitação. Antes disso, não. É algo muito perigoso. Então o recrutamento muscular muda. A sobrecarga em alguns tendões fica maior. Então tem que ser visto com bastante cuidado também. Exato, Murilo. Assim, isso aí é gritante, assim, principalmente o tiro na subida. Eu vou ser sincero que assim, é uma coisa que me dá medo. Sim, eu entendo o benefício. Talvez eu seja um pouco traumatizado. Então eu já tive tendinite do Aquiles, que agora não estou mais tendo dor, mas eu ainda estou numa fase de reabilitação. Só não querendo falar muito, mas assim, você vai ter que diminuir a intensidade, vai correr no plano. Agora eu estou na fase dos saltos. Ainda não estou fazendo... Eu corro na subida, mas eu não faço treinos de subida. E porque
não tem jeito. Você vai subir, você vai correr na subida, você vai ter uma sobrecarga que já é muito grande a sobrecarga no tendão de Aquiles, né? É coisa de chega a ser 9 vezes o peso corporal, gente. Isso é muita coisa. É uma loucura. A capacidade de absorção que esse tendão tem é uma coisa inimaginável. Mas a subida leva a isso ainda mais. E principalmente, gente, a mesma coisa que pode ser um remédio, pode ser um veneno. Se você chegar da noite pro dia e começar a incorporar grandes sessões do seu treino na subida, de uma hora para outra, principalmente tiro, você vai se machucar. Então eu já tive tendinite do Aquiles, que eu estou terminando de me reabilitar, e uma lesão no posterior de coxa, que essa eu acho que agora foi embora. Que era assim, era eu correr na subida que as duas coisas gritavam, né? Porque a sobrecarga, o recrutamento da cadeia posterior, como o Murilo falou, é muito abrupto, é muito maior, a intensidade é muito maior. Só que numa fase avançada da reabilitação, aí que é o curioso e para mim aí que é o que torna tudo isso interessante. Numa fase avançada da reabilitação, você manter um estímulo em subida pode prevenir o aparecimento dessas lesões. Desde que seja feito de uma forma gradual. Hoje em dia, quem me libera é minha físio, pode fazer. Não pode fazer, entendeu? Porque realmente, para quem tem essa tendência, pode ser... Tem gente que vai amanhã acordar, vai fazer 15 tiros na subida, no sábado vai correr 50 minutos na subida e não vai acontecer nada. Existem essas pessoas. Né? Eu não sou uma delas, não sei o Murilo, mas eu definitivamente não sou uma delas. Então, se eu fizer isso, eu vou machucar, certeza absoluta. Então, o cuidado é esse. Tem um potencial muito interessante, os benefícios estão todos que a gente já falou, não vou repetir aqui, mas tem que ser feito com cuidado, gente. Tem que ser feito com muito cuidado. Perfeito, com muito cuidado, sabendo o momento exato de inserir esse tipo de treino na rotina, quando, qual tipo, qual inclinação, qual percentual de inclinação, qual intensidade, isso varia de pessoa para pessoa, entender que não é de uma hora para outra que você vai começar a fazer tiros de 8 segundos com 18% de inclinação, Exatamente. como esse protocolo que eu mencionei, né? Eu mencionei só para a gente ver que há uma maior resposta a esse tipo de exercício, esse tipo de treino, tem benefício, né? Mas é isso, tem que ser visto com cuidado também. E uma coisa só uma dica a mais aqui que eu acho que vale a pena citar, que é assim, gente. Mas eu me guio pelo que se eu sinto algum desconforto na hora. Eu vou dizer para vocês que isso não é um bom parâmetro. Tá? Tem até uma regrinha, principalmente para tendão, gente, pelo menos 48 horas para você avaliar se um estímulo foi capaz ou não de causar uma agressão ali. Então, vou dar um exemplo. Eu que estou aqui na fase final de reabilitação da minha tendinopatia do Aquiles. Vamos supor que amanhã minha físio fala, olha André, a gente está numa fase final, vamos começar a incorporar treino de subida. Aí eu vou lá, faço o treino e falo, pô, legal, não senti dor. Calma, não dá para dizer ainda que deu certo. Espera 48 horas, porque essa dor pode vir depois de 48 horas. Isso, em algumas fases, principalmente para essas lesões mais crônicas, como tendinopatia do Aquiles, é muito importante, porque você em algum momento, você vai ter que dar um certo estímulo. E aí você fica na dúvida. Porque se você também ficar só se poupando, você não se reabilita. Então, essa regrinha das 48 horas, principalmente para tendão, é muito interessante. Então, colocou um treino de subida, espera 48 horas para você falar, não, foi ótimo, fiz, senti o treino, mas não tive dor de lesão. Então, posso manter, não significa que no próximo você já vai aumentar. Então, posso manter, esse estímulo está sendo adequado. Em algum momento você pode, obviamente, incrementar. Mas vai com calma, né? Isso aí, o benefício desse tipo de coisa, gente, é no longo prazo. É realmente no longo prazo, não vai ser... Claro, o Murilo mostrou um estudo ali de 6 semanas, então é no longo prazo, mas mais ou menos, assim. Na verdade, é o tipo de coisa que você até responde rápido. Mas a adaptação osteomuscular, que é o que a gente sempre fala aqui, ela é mais demorada. Você vai ganhar performance, você vai melhorar seu tempo. Mas muitas vezes isso não significa que o seu tendão, o seu osso já se adaptou àquilo. Esse é o ponto. Perfeito, André. E essa questão que você mencionou das 48 horas, né, para verificar a resposta a um estímulo para os tendões, é tipo um termômetro, né, André? É um termômetro para você ver se aquele estímulo que você forneceu foi adequado ou não, né? Se você precisa dar um passo para trás ou se, ok, você pode continuar dando passos para frente.
E aí, André, eu queria mencionar um outro estudo que eu trouxe aqui, bem brevemente, que é interessante, porque um dos parâmetros analisados, eu só vou citar esse parâmetro porque os demais são muito semelhantes ao primeiro estudo que eu mencionei. Legal. Mas um foi o reporte de lesões. Então, foi bem legal isso. Então, foi um estudo que pegou 32 atletas de nível competitivo, assim, amador, não eram profissionais, mas eram pessoas que competiam com frequência, distâncias de 800 a 10 mil metros, tá? Pegaram esses atletas num clube na Etiópia, dividiram em 2 grupos, e um grupo teve ali, dentro da sua rotina de treinamento, a inserção de duas sessões semanais com subida de 40 a 60 minutos. Uma falha metodológica desse estudo, ele não disse qual foi o protocolo de subida. Sim. Subida contínua, a pessoa ficou 40 minutos correndo a 2% de inclinação, ou fez tiros, não sei. Difícil de entender. Tá? Difícil, né? Como a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, né? Como a gente carece de estudos bons e, né, específicos ali na área da corrida. Com certeza. Mas, e aí foi muito interessante, porque foram, deixa eu ver quantas semanas de intervenção, se eu não me engano foram 12 semanas de intervenção, e não houve diferença no reporte de lesões entre esses 2 grupos amostrais. Legal. Por que eu estou mencionando isso? Porque quando a gente fala em atletas já mais bem adaptados, então a gente pegou 32 atletas de nível competitivo amador. Não eram profissionais, mas eram de nível competitivo. Olha que interessante, quando a pessoa já está bem adaptada aos estímulos de corrida, é uma pessoa de nível mais intermediário para avançado, como é seguro fazer o treino de subidas, né? Não há uma diferença ali na quantidade de lesões quando comparado a um treino que não se utiliza dessa metodologia. Então a questão é muito essa, é você permitir que o seu corpo se adapte, né? Como você muito bem mencionou, as respostas aos estímulos de subida são relativamente rápidas, em poucas semanas a gente tem resultados, mas até que você fique bem familiarizado com esse tipo de treinamento, bem adaptado, seu corpo suporte esse aumento de sobrecarga em tendões, em musculatura, etc., a gente leva tempo. Então não é de uma hora para outra, como você muito bem falou. Muito bom, Murilo. E assim, né, para fechar, assim, vamos dar aquela provocada. Então assim, a gente, né, isso tô me incluindo, eu acho que o Murilo não deve ser diferente. A gente tem uma tendência a sempre escolher percursos planos, a gente quer ir sempre no lugar plano, porque a corrida muitas vezes ela é um pouco mais agradável no plano, né? Mas assim, a gente tem que levar em consideração, de vez em quando, vai fazer um longo, coloca alguns trechos de subida, descida. Eu adoro correr no Minhocão. O Minhocão é um exemplo disso, né? Não tem nenhuma subida extrema, mas você fazer um longo ali, claro que se for muito longo ali não é o melhor lugar do mundo, mas tem bastante subida e descida. Pô, eu enxergo aquilo como um desafio a mais, um treino a mais. E eu acho que o benefício é muito grande. Eu, particularmente, apesar do meu histórico de lesões, eu acho que a subida tem muito a oferecer. E a parte mental também, né? Então, assim, eu acho que feito de uma forma cautelosa, tem muito a oferecer para a maioria dos corredores. Concordo com você, André. Eu acho que tem um outro fator também pelo qual as pessoas evitam, às vezes, encarar subidas no meio dos seus treinos, que é o próprio ego, né? Hoje em dia, no mundo aí das redes sociais, quando você vai postar ali um treino, se você pegar subidas, o seu pace médio vai diminuir, né? Então, nossa, como que eu vou postar isso, né? Eu vou escrever que eu peguei subidas, não vou conseguir postar isso. Então, é incômodo, né? Você, de repente, ter ali a sua média de ritmo de um treino longo 10, 20 segundos mais lento do que você usualmente faria no plano. Então, você não quer passar por isso. Mesmo que você não poste isso, eu falei brincando, mas às vezes para você mesmo, né? Você olhar o resultado e falar, putz, eu normalmente faria 5,45 de pace, hoje eu fiz a 6,15, peraí, tem alguma coisa errada, né? Às vezes a gente demora para fazer essa associação e de que tá tudo bem, né? Você fez ali um treino com maior variação de altimetria, você vai colher os benefícios disso e tudo bem se o pace ficou um pouco mais lento, não tem problema nenhum. Murilo, eu vou te falar uma coisa. Sabe quantas pessoas se importam com o pace que você coloca no Strava ou no Instagram? No melhor cenário, que é o seu treinador, idealmente. Talvez nem o seu treinador se importe. Mas com certeza ninguém tá nem aí pro seu pace. Ninguém tá nem aí pro seu pace. Isso é
uma coisa assim, gente, tenham certeza disso, tá? Todo mundo só se preocupa com o seu próprio pace. Ninguém tem olhar para ficar olhando pro pace dos outros, a não ser que você seja pago para olhar o pace dos outros. Então vamos parar com essa coisa tosca, entendeu? Eu não sei se você concorda, mas assim, o que eu vejo é que ninguém tá nem aí. Tudo bem. A não ser que seja vai dar uma olhadinha, vai olhar ali. Ninguém vai ficar se atentando a isso, gente. Então, assim, o que importa é o efeito do treino. Esse que importa. O que importa é o efeito do treino e, óbvio, o resultado que você vai ter lá no dia da prova. Não para os outros, mas para você. Né? E isso não importa o pace, importa o efeito do treino. Né? Então, como a gente já falou, na subida você vai ter um pace mais baixo, mas a intensidade vai ser igual ou maior. Perfeito. É isso aí, André. Maravilha, Murilo. Muito obrigado mais uma vez. Então, corredores e corredores, encontrem o seu motivo para continuar subindo e nós nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu, pessoal. Valeu, André. Obrigadão. Valeu.